Só para contextualizar, né? é, Essa planilha, ela foi feita por uma comissão ano passado, da qual eu fazia parte dessa comissão, né? Então eu não sou o responsável por essa planilha, né? Eu só sou a pessoa talvez mais engajada, porque eu acabo usando bastante dos meus cursos, né? E é uma planilha que já existia, feita pela Proplad na gestão anterior, e aí, dado algumas situações onde tinha variações de planilhas entre os campi, então foi feita essa comissão para tentar uniformizar. Mas a maior parte dos campos do interior já usava uma planilha muito semelhante a essa. O que foi acrescentado? Opções de bolsa, alunos migrantes, algumas opções de descontos que envolve acordos, o que for, edital, até mesmo alunos que fazem a opção pelo pagamento à vista. Outras simplificações que foram feitas em relação à planilha anterior é que na planilha anterior colocava-se nominalmente todos os professores igual estavam no projeto. Então, optou-se que uma vez que no projeto tinha um total de docentes mestres, doutores ou o que for, que se já está no projeto, não precisa detalhar na planilha, né? Agora, tudo aquilo que é despesa de pessoa física, servidor, etc., que não esteja claramente descrita no projeto quem é a pessoa que realmente faz, aí sim detalha-se na planilha. Outra coisa que foi feita para simplificar é que antes a planilha exigia que você preenchesse na parte de permanentes exatamente, vou comprar um monitor, vou comprar um notebook. E agora a gente passou a trabalhar com famílias. Então, vou gastar X reais com equipamentos de informática, vou gastar X reais com mobiliário. Eu não preciso mais dessa precisão, né? Até porque é um planejamento. O que acabava acontecendo? Eu tinha, às vezes, planejado comprar um notebook, resolvi mudar para comprar um computador normal, tinha que se fazer uma alteração na planilha, ter uma alteração na Dirplat para fazer alterações que eram produtos da mesma família. Então, pensou-se em algumas situações para simplificar a planilha nesse sentido. Tá? Então, é só um contexto, né, das principais modificações. E aí, então, bom, basicamente a planilha, essa parte inicial, com só dados referente a período de realização, duração do curso, número de alunos na turma, nome de secretário, etc. Né? São só dados básicos de informação, né? Nessa parte inicial aqui, que é um resumo, a gente não faz grandes alterações, né? Basicamente, a gente, quando vai planejar essa planilha, né? A gente tem que mais ou menos fazer a primeira coisa, que é o mapeamento, né, do valor de mercado do curso que eu vou estar oferecendo. Eu não vou fazer um curso que custa 22 mil reais para o aluno, sendo que uma outra universidade, vamos dizer assim, em termos compatíveis com a UTFPR, custa mais barato. Vai ter curso mais barato? Lógico. Vai ter curso mais caro? Vai. Então, a gente tem que fazer um posicionamento de mercado para saber o quanto que você vai cobrar no curso, né? Então, isso vai influenciar no valor da matrícula, no valor das parcelas, que são valores que você vai preencher. Né? Então, tipo, aqui eu cheguei num valor X ali, né? Então meu curso vai custar tanto, né? Bom, a partir da minha estimativa inicial de quanto o curso vai custar, aí entra a parte que você vai preencher. Então aqui entra aquela questão que eu falei. Antigamente, você tinha que preencher, vou pagar para o Hortoncelli 20 horas, vou pagar para o Carlos mais 20 horas, vou pagar para não sei quem X horas. Nada impede que, se você quiser discriminar um a um, não tem problema. Só que o fato é que, se você troca um doutor por outro, às vezes você vai ter que ajustar a planilha porque você trocou fulano por Beltrano. E se você troca um doutor por outro doutor, você não precisa mexer na planilha. Você vai depois, no seu relatório final,
que você tem que trocar para PPG, você vai listar que você trocou lá o Ayrton Senna pelo Carlos. Mas em termos de planilha, ok, troquei um doutor pelo outro, não tenho que mexer. Então, a ideia de simplificar isso daqui foi justamente porque é comum acontecer uma troca de um ou outro professor, né? Por N motivos, saiu para afastamento, doutorado, pós-doutorado, ou a pessoa não quer mais ser professor. Então, do jeito que era feito antes, essas alterações, a cada mudança impactava uma nova planilha, subir no SEI e pedir autorização do DIRPLAD para depois enviar para a Funtef atualizar no conveniar. Então gerava muitas atualizações que na prática era desnecessário. Tipo, troquei um doutor por outro doutor. Eu, como coordenador de curso, julguei que a troca é adequada. Ok, depois eu vou só justificar no meu relatório lá no final do projeto. Então, isso foi uma das modificações que foram feitas. E aí você vai preencher só o quantitativo de horas, né, de cada uma dessas categorias. Então você tem na aba servidores esses elementos. Você tem nessa aba de pessoas físicas, porque eu posso ter pessoas que não são servidores, mas vão ministrá-los no curso. Então, eu também, mas isso tem que estar tudo no projeto, né? E eu também tenho situações onde algumas pessoas algumas pessoas que são externas à universidade recebem a parte de docente como PJ, né? Então você pode pagar um docente como servidor, como pessoa física ou pessoa jurídica. O ideal é que a quantidade de horas aqui bata com o que está no projeto para não precisar especificar, né? O quanto que você vai pagar para um doutor, ou para um mestre, ou para um especialista? Aqui na parte de baixo da planilha, existe os valores máximos que podem ser pagos por hora para cada um desses elementos, doutor, mestre ou especialista. Aí, você vai escolher no seu projeto o quanto que você vai pagar. Vou pagar tanto para doutor, tanto para mestre, vou pagar um pouquinho mais para doutor, porque, ok, aí você vai determinar o valor até esse limite, né? Essa é a condição básica, né? E aí, quando você coloca aqui, automaticamente ele vai puxar esse valor aqui para cima. Por que ele puxa para cima? Eu posso querer pagar um palestrante. O palestrante eu vou pagar ele como? Se ele for um servidor, posso pagar ele como um doutor, né? E ele puxa o valor também. Se tiver qualquer coisa que não esteja especificado no projeto, que você queira pagar, aí você o quê? Relaciona a pessoa e vai colocar o que você vai pagar para ela, como doutor, ou como elaborador de material didático, ou como orientação, ou como banca. Aí tem sempre aqui embaixo os valores máximos que você pode aplicar para cada tipo de situação. Então um coordenador, ele pode receber o máximo, o equivalente a uma FCC por mês. Então esse é o máximo. O secretário do curso também, o máximo uma FCC, né? A mamografia, eu não lembro de cabeça, acho que tem esse valor em algum lugar aqui, esse 456 é o valor máximo. Tem a norma 7, barra 2018, que especifica certinho todos esses valores máximos, tá? O quanto que pode ser pago. Então, você só escolhe e aqui você vai preenchendo, né? O quanto você vai pagar para esse tipo de servidor. Então, seja coordenador, secretário, orientador, banca, tutor, alguma pessoa para fazer alguma função técnica, aí você vai determinar. O que tem as observações? Algumas funções são pagas por hora, algumas funções são pagas no formato de meses. Então, tipo, coordenador, secretário, apoio técnico, tutoria, é sempre mês. O coordenador recebe até aquele valor por mês, o secretário até aquele valor por mês, tá? Então, você vai escolher e vai determinar isso daqui. Na parte de pessoas físicas, né? Você tem tudo que está no projeto, você vai colocar nessa parte de baixo, que é o tutor, que é o docente, etc. Tudo que não for, que está previsto explicitamente no projeto com a parte acadêmica, você vai colocar aqui em cima. Vou contratar, vou pagar alguém para me auxiliar a fazer o site do curso.
Eu vou pagar como pessoa física. Ah, vou pagar alguém para fazer a gestão das minhas mídias digitais. Então, tudo que for serviço de terceiro que não está ligado direto à atividade de docência, seleciona esse quadro de cima. Não tem grandes diferenças, né? Mas é mais uma questão, uma divisão só estrutural, né? E que já existia e se manteve nessa planilha. Inclusive, uma das demandas que a Funtef me passou é que em alguns cursos estão vindo pessoas de fora do país para ministrar ou uma palestra ou o que for. Então, ainda vai se criar uma terceira caixinha aqui, porque aí a tributação muda, né, de pessoa física brasileiro, pessoa física estrangeiro, né? Mas daí é só uma coisa aqui que vai ter a mais. Observação que eu esqueci de comentar. No caso de pessoa física, mesmo ele puxando aqui o valor do doutor, quando é pessoa física, não importa se é mestre ou especialista, se você quiser pagar para essa pessoa pelo notório saber igual a um docente doutor, você pode. Tá? Então, existe lá na 7 de 2018 uma observação que, se a pessoa não é servidor da UTF-PR, mas é um bambambam na área, mas ele não tem um doutorado, e caso você queira pagar para essa pessoa um valor maior, você pode pagar, independente da formação dele, até o valor máximo que você pagaria por hora para um doutor, certo? Então tem essa observação aí que pode ser feita. Na parte de serviços de pessoas jurídicas, tem algumas partes aqui que são meio que obrigatórias, que são os custos com banco, né? Então já tem aqui algumas informações no canto, quanto custa um boleto, quanto custa uma TED, quanto custa a emissão do crachá. Esse é um preço de Curitiba. Então, se precisar alterar, ou se não for ter crachá, não tem problema. No caso de banco, o que foi feito? Número de parcelas vezes número de alunos, vezes mais um tanto de TED. Por que um tanto de TED? Porque não dá para saber certinho como que você vai pagar se o cara tem conta do Banco do Brasil, não cobra, se a conta dele é fora. Então, é um valor estimado, né? Então, a partir dessas informações e ali de uma estimativa de média de TEDs que a gente pegou lá de um projeto, então, ele vai calcular aqui o quanto que é o custo com o serviço bancário. Se precisar fazer crachá, tem o valor aqui, preenche. Se não tiver, só zera. O resto, aqui você vai preencher aquilo que você achar. Ah, tem que... Vou gastar com fotocópia, vou gastar com publicidade, né? É óbvio, aqui a parte de docente se enquadra naquilo que já estava previsto no projeto. Então, é só repetir. Com relação ao investimento, existe uma parte que é do projeto inicial, então quanto que você vai gastar, e aí existe as famílias do que pode ser gasto, por exemplo, computadores, livros. Então, vai ter um combo que você vai rodar para baixo aqui, ele segue uma determinação lá, tem todas as famílias. Então, você vai escolher por família o quanto que você vai gastar. O que acontece na planilha? Para quem não está acostumado, a planilha ela tem o que lá? Um total de alunos, as vagas preferenciais, o número mínimo de alunos para a turma ser aberta e o desconto do desistente. Então, desse 45, aqui que é o 50 menos 5 para o 33, tem uma diferença de 12 alunos. Essa sobra, ela é sempre reservada para quê? Caso a minha desistência seja menor do que o previsto, eu posso usar esse valor para aquisição de equipamentos. Então, observa que, meu projeto era 700 e qualquer coisa aqui, com mais 200 e qualquer coisa de equipamento, deu 900 o total, certo? Então, esse 200 que está aqui, que é a diferença entre os matriculados e o percentual de desistência, eles são colocados nessa aba de baixo aqui. Então, aquele valor é o quê? Eu primeiro coloco uma margem de desistência de entre 5% e 20%. O padrão é 20%, pode ser menos, desde que o histórico do curso tenha uma taxa de desistência pequena, e aí a DIRPLAD pode aprovar entre 5% e 20% o valor da desistência, mas esse valor da desistência, para quê?
caso a desistência seja menor do que o previsto, você poder usar esse dinheiro para comprar equipamentos para o projeto ou o que for. Então, por isso que tinha essa parte. Aqui é o valor que você precisa para o projeto. Aqui é só uma forma de maneira de ter a previsão do gasto, porque se eu tenho a rubrica, não significa que eu tenho dinheiro. Mas se eu tenho dinheiro, eu tenho que ter a rubrica para poder gastar. Então, esse artifício que foi criado aqui é justamente para isso. Porque em planilhas antigas, você fazia só com o valor real, e se sobrasse dinheiro, obrigatoriamente tinha que ser recolhido para uma GR1 na 250. E aí ia para o governo, tinha que vir emenda parlamentar, para daí um dia sequer voltar para a gente. Então, com isso, a gente tem a previsão na rubrica, e se chegar a perceber que a desistência está menor, então você consegue gastar essa economia da desistência, né, em aquisição de equipamentos. Então, é só colocar a informação. Lógico que aqui você sempre vai ter que colocar o valor, né, de acordo com o que foi calculado na aba inicial, tá? Despesas com diárias e passagens, se tiver despesa, coloca, se não tiver, não coloca. Os valores estão todos em abertos. Eu pus aqui no exemplo 177 porque é a diária padrão de quem não exerce nenhum cargo de chefia e para também cidades que não é capital. Mas é um valor estimativo, né? Porque às vezes se você vai para São Paulo, vai ser 177, é 200 e qualquer coisinha diária. Ah, se você exerce um cargo de gestão e você tem uma CD não sei o quê, a sua diária é maior. Ou seja, mas aí, aqui a gente coloca um valor, né? Aí você tem que planejar, vou precisar trazer alguém de fora, é servidor, não é servidor, e aí você vai só colocar o valor, se tiver. Se não tiver, você zera, né? Material de consumo, assim como permanente também, foi criado as famílias, né? Então, expediente, não sei o quê, então tem todas as famílias aqui também, para que você vai precisar cadastrar, e é só colocar o valor. Não tem grandes problemas. Você pode prever estagiários, mas aí demanda uma legislação do campus, porque os campos eles têm um número máximo de estagiários, sejam eles da Funtef ou do que for, para serem contratados. Então, você tem que ver no RH se tem demanda para você contratar o estagiário. Tendo a demanda, e se você precisar, né? Então, os estagiários, eles podem trabalhar 20 ou 30 horas. Aqui está o valor atual de quanto é o estagiário. E sempre tem que se pagar o vale transporte para o estagiário, né? Então, considera-se sempre 22 dias no mês que ele trabalha e o valor do vale transporte é R$10. Então, se você estimar estagiários, basicamente é só preencher a quantidade aqui. A única coisa que não adianta você prever se você não verificar no RH se tem slot disponível para se contratar mais um estagiário, né? Porque tem essa limitação, porque o estagiário tem que estar vinculado a não sei o quê, e então não adianta você prever se não tiver disponibilidade no seu campus. Então tem que ver se tem, para daí, então, efetivamente, você colocar na planilha e depois você fazer a seleção do estagiário que vai trabalhar, né? Essa parte de bolsas é algo que ainda bem... foi previsto a possibilidade de se pagar bolsas, né? Mas com uma devida justificativa. Só que isso ainda não está 100% regulamentado. Levantou-se a hipótese de usar esse tipo de recurso caso a gente tenha um programa de estrito sensu no departamento e um aluno de mestrado ou doutorado vai realizar alguma atividade no curso e por ele ser um aluno distrito, a possibilidade de pagar para esse aluno via bolsa, né? Então, essa é uma informação que foi ventilada, mas ainda não está 100% regulamentado. Então, existe aqui a possibilidade, mas ainda em termos práticos eu não vi ninguém que tenha feito. Tanto que não existia na planilha anterior isso daqui. Foi algo que foi acrescentado a partir de uma demanda de Curitiba, mas até o presente momento eu não sei como que o pessoal operacionalizou essa questão de pagar via bolsa e selecionar essa pessoa. Mas aí é algo que a gente tem que depois, com o tempo aí, criar uma maturidade e aprender, tá?
O cronograma, basicamente, ele traz aqui todas as partes, você só vai planilhar o como você vai pagar. Para quê? Para que você tenha uma previsão, considerando a sua receita. Supondo que eu recebi tudo naquele mês, meu gasto previsto, o saldo é esse. Basicamente, é só para que você consiga, ao prever quando você vai, talvez, comprar um equipamento permanente, ou quando você vai contratar algum tipo de serviço de PJ, para que você tenha pelo menos um planejamento para saber se naquele mês, tirando as despesas de secretário, coordenador, docente, etc., que você tenha o saldo, pelo menos possível, né, para realizar aquela despesa. Lógico, ele está pré-preenchido aqui, é um exemplo, né? Aí você vai adequar a sua necessidade. Ah, não, eu pago o professor todo mês. Aqui eu pus docente a cada 3 meses, no exemplo. Aí você vai ajustar aí, né, o como você paga. A ideia é que ele te dê um norte, e isso é uma coisa que na Aldin, toda vez que não tinha, eles reclamavam, tipo, você precisa ter um cronograma de execução financeira para ver a viabilidade, etc, etc. Então, não é algo que a gente está inventando, é algo que vem para atender uma demanda da auditoria interna, do TCU e não sei o quê, que tem que ter um cronograma, um planejamento de execução financeira para ver a viabilidade. Então, até esse momento aqui, é a planilha antes de realizar a oferta do curso. Óbvio, depois que o curso fechou, você realmente vai saber se o número de alunos é 40, ou se é menos, ou se é mais, né? E o que acontece? O regulamento Lato Sensu permite que, eu tenho 50 vagas mais 50 vagas. Ele fala que eu posso aditivar as vagas em até 25%. Então, 50 vezes 25%, eu poderia ter ali 63 alunos na minha turma. Isso já está no edital padrão, né? Então, lógico, se eu aumento o número de alunos, eu vou conseguir pagar um pouco mais para todos os professores, ou o que for, né? Eu consigo ter uma distribuição maior. Por outro lado, meu projeto fala que o mínimo para abrir a turma é 40 alunos. Tive 38, não vou abrir a turma? Então, tudo é uma questão de bom senso. E lógico que toda e qualquer modificação, né, a planilha tem que passar pela DIRPLAD para ela aprovar. Então, nesse caso, 38, o que eu fiz? Ao invés de pagar 228 para o doutor, vou pagar 200 para o doutor, 180 para o mestre. Aí você altera só aqui e ele reflete para o projeto inteiro, de modo a conta bater aqui no final, né, da minha arrecadação prevista, perto do que eu vou gastar. Então, aí você tem que fazer esse ajuste em função da realidade. E na pós-matrícula, o que mais a gente tem? A gente pode ter os alunos que são os migrantes. Que são os migrantes? São alunos que, de outras turmas, que não se formaram, por um motivo A ou B, ou cancelou, ou o que for, e vieram para essa turma, mas não vão pagar como aluno inteiro, vão pagar uma parte. Então, você vai especificar assim, o João vai pagar, ao invés de pagar matrícula mais 23 parcelas de 835, eu vou, então, pagar, sei lá, 15 parcelas de 835. Então, esse valor dos migrantes, ele vai somar aqui, né? No valor total do curso. E se você tiver descontos, por exemplo, existem editais aonde, se o aluno for egresso, tem desconto de X%. Se o aluno for afiliado à empresa Y. Lembrando que, para você dar qualquer desconto, isso aí tem que estar publicizado em edital, a gente tem que tratar todo mundo de maneira única, eu não posso dar desconto porque eu resolvi dar desconto, né? Então, tem que ser algo que tem que estar acordado, ou com um acordo de cooperação técnica, uma parceria com alguém, né? Então, você vai dar lá escrever o nome do aluno, ou grupo de alunos, com a justificativa, e o quanto que isso vai ser de desconto. Por quê? Assim como os migrantes aumenta o VTA, os descontos vai diminuir do VTA, que é o valor total da arrecadação, né? Mas isso aqui são coisas que você só faz o quê? Após matrícula, né? Que é o migrantes, olha lá, após matrícula, e desconta após matrícula, porque a gente nunca sabe se o aluno vai optar pagar à vista ou não, né? Então são situações que acontecem após. Aqui só tem algumas planilhas
de valores referenciais, né? Então, tipo, para chegar naqueles valores de doutorado, mestre, especialista, etc., né? Então, existe lá a norma 7, 2018, que fala que um doutor pode ganhar no máximo até 4 vezes a hora do vencimento básico, acrescido no não sei o quê, né? Então a gente chega no valor da hora do doutor e faz vezes 4 para chegar no valor lá da frente, tá? Então aqui é só uma planilha informativa de como se chegou nos valores de doutorado, mestre, especialista, etc., que está de acordo com a 7 de 2018 e com a última atualização salarial que a gente teve, que foi de agosto de 2019, né? Óbvio que se tiver reajuste agora, no salário nosso, apesar de estar congelado por 10 anos, aí esses valores aqui vão mudar e pode aumentar um pouquinho lá. Mas por enquanto esse é o atual. Aqui tem todas as descrições do que pode ser gasto com investimento. Então, tipo, as grandes famílias e o que está dentro de cada grande família dessa, né? Então, se eu pegar lá, por exemplo, material de TIC permanente, o que é? É isso. TIC computadores. Então, pode ser computador, tablet, monitor, notebook, né? Tablet, etc. Tá tudo aqui, né? Então, tem famílias, só que tem diferente. TIC computador é uma coisa, TIC a parte de servidores é outra, impressora é outra, telefonia é outra. E aí, por que tem essas diferenças? Diferentemente da 866, que é a lei que rege ao TFPR, que o limite de compra por dispensa de licitação é 17.600, se eu não me engano, na fundação, o limite por unidade de despesa, que é esses elementos aqui, é até 40 mil, né? Então, você pode gastar 40 mil com computador, 40 mil com servidor, 40 mil com ativo de rede, junta os 3 orçamentos e a compra é feita por dispensa da licitação, que é muito mais prático, né? Do que ter que fazer uma compra que tem que fazer pregão, etc. Então, até quando você vai fazer, às vezes, o planejamento dos seus investimentos, lógico, se você precisar, você coloca mais aqui, tipo, eu pus 42 mil de computadores. Não vou conseguir comprar com dispensa, porque o limite de dispensa é 40 mil. Então, o ideal é que você, no planejamento, a menos que seja extremamente necessário, sempre tente trabalhar com valores menores que 40 mil para cada unidade de despesa, que isso vai evitar que você tenha que fazer licitação. E não adianta fazer 21 mil agora e 21 mil daqui 6 meses, porque é a soma, não é cada ação, né? Então, tem que tomar cuidado de não querer fazer picadinho, que aí quando chegar lá no final não vai conseguir comprar, né? O pessoal da Funtef verifica essas coisas na hora de fazer as compras, né? O jurídico analisa, valida tudo. Então, o ideal, né, é sempre que, se você puder, separar por famílias. Se precisar gastar mais, tipo, não, eu tenho que comprar um laboratório inteiro e vou precisar gastar 200 mil com eventos de TIC. Ok, não tem problema. Só que não vai ser por dispensa de licitação a compra. A compra vai ter que ser por pregão, convite, aí cada valor tem uma modalidade, né? Então tem ali a tabelinha de quais são os itens, assim também como tem a tabelinha dos elementos que são de material de consumo, né? Então tem sempre eu não sei se alguém trabalha no financeiro, eu sempre ficava louco, o pessoal, não, porque é 39, 30, 19, 39, 30, 19. E, rapaz, gente, eu não entendo esses números malucos que vocês falam no financeiro, né? Então aqui tá a família bonitinha, o que é cada coisa, quando o pessoal fala aqueles 33, não sei o que da vida, né? Que é o que, na verdade, também tá aqui na planilhinha de resumo, né? Depois de muito tempo que eu fui aprender, né? Então aqui, ó, os elementos de despesa, né? Então, tipo, permanente é o 44, 90, 52. E aí, lá na planilhinha, você vai ter a variação: 44, 90, 52, 02, 04, 06, né? Então, aí é a nomenclatura que o pessoal do financeiro costuma usar. Então, aqui eu deixei especificado para ficar mais fácil, tá? Então, essa é a ideia do preenchimento da planilha. Em relação a que já vinha sendo usado nos últimos anos, as modificações foram basicamente migrantes e descontos, bolsas que não tinha, e essa questão de você poder agrupar investimento em material de consumo em família
em agrupar também a questão dos professores em mestre, doutor, especialistas, sem precisar colocar nominalmente cada um deles.